Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de Quem é o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre a promessa do Consolador. Jesus morreu na cruz e disse que iria enviar um Consolador. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. E aqui nós temos as últimas instruções de Jesus sobre o novo papel do Espírito Santo, sobre como o Espírito Santo ele ia agir em nossa vida, como ele seria, o que ele iria fazer e como nós iríamos entender quais passos para sermos guiados pelo Espírito Santo. Convido você a permanecer aqui comigo para aprender do Senhor, aprender do Espírito Santo e assim ter uma vida diferenciada. Amém? Vamos lá? Esse estudo ele vai focar no discurso da despedida de Jesus. Nestes capítulos, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida física e apresenta o Espírito Santo como sucessor da sua presença aqui na terra, mas com vantagem. Ele não estaria apenas com eles, mas neles. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita em nós. Hoje não andamos mais pelas nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, mas sim guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o poder de nos trazer conselhos, né? Além de conselhos, ele também nos traz instruções de rota, né? Aqui não é muito legal. Aqui é mais interessante. Não vai aqui não. Abre teu olho. Crente, vamos seguir aquilo que Deus ordenou para que a gente faça. Então, o Espírito Santo, ele é esse norte, ele é esse norteador. Ele funciona assim como as escrituras sagradas, como a nossa bússola, e assim também o Consolador. Já teve aqueles momentos aos quais você esteve triste, mais triste, eu falava assim, caramba, ninguém pode me ajudar. E do nada, você começa a orar e você sente uma paz dentro de você. Uma paz que você não sabe nem de onde que veio. É o Espírito Santo. Tem uma passagem que o Espírito Santo, ele ora até mesmo com gemidos inexprimíveis. Aqueles momentos aos quais somente a lágrima rola, é o Espírito Santo, levando as suas orações diretamente a Deus. Por isso que quando a gente ora em espírito e em verdade. Porque o Espírito Santo, ele já está aqui, habitando em nós e nos ajudando a levar nossas petições a quem pode nos ajudar. Mas vamos ao que interessa, que é a parte mais gostosa do nosso estudo, são os versículos chaves que a gente usa para quê? Para a nossa edificação. Nós vamos começar com João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. A palavra grega traduzida como conselheiro ou consolador é paracletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao seu lado. No contexto jurídico da época, era um advogado ou auxiliador. Jesus usa alus para outro, que significa outro da mesma espécie, outro igual. Ou seja, o Espírito Santo é exatamente como Jesus em natureza divina. Ou seja, se ele habita em nós, ele tem o poder também, igual a Cristo Jesus. Jesus tem o poder e o Espírito Santo tem o poder. São três que formam um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus consola os discípulos sobre sua partida, declarando ser o caminho, a verdade e a vida. Ele promete que não os deixará órfãos,
e introduz a promessa do Espírito Santo, enfatizando que a obediência aos seus mandamentos é a prova de amor por ele. Ou seja, se andamos em espírito, andamos pela palavra. Se andamos pela palavra, andamos em obediência com a conformidade daquilo que Jesus Cristo pregou para nós. Por isso temos as Escrituras Sagradas, por isso temos a Bíblia. A Bíblia para o crente é o norteador da vida dele. Crente que não lê a Bíblia, complicado. Tá certo, às vezes a gente tem preguiça ou começa a ler, dá sono, mas é aquilo, luta contra a sua carne. Luta contra as suas vontades. Tenta ler a Bíblia de manhã cedo, acordou, já acorda lendo a Bíblia. Eu tô acordada, são 5h07 nesse momento, mas eu tô acordada desde as 4h10 da manhã, porque eu tenho que me preparar, porque eu saindo daqui eu vou trabalhar, mas eu faço a minha leitura bíblica. O estudo da palavra, né? O devocional, porque sem o devocional, sem esse estudo, eu não consigo desenvolver para a gente ser edificado, que não é só a rede que é edificada. A edificação começa por mim. Eu preciso ser edificada primeiro para eu conseguir passar todas essas informações maravilhosas que a gente tem aqui. Ou seja, eu acordo mais cedo para aprender, para assim a gente desenvolver aqui, entende? Então, se é à noite que te dá mais sono, tenta mudar para o horário da manhã. Assim que acordar, que você está mais disposto, que você está mais ativo, senta 10 minutinhos, 5 minutinhos, pega as escrituras sagradas, lê o texto, lê o contexto, não consegue? Peça ajuda, manda mensagem para o professor da escola da Bíblia, ó. Temos professores na escola da Bíblia que estão lá, ó, só esperando você mandar mensagem para poder tirar dúvida. Pode entrar em contato, entre em contato com um dos irmãos, vai lá e fala com eles e veja o que as escrituras têm para te dizer. Pode mandar mensagem também aqui para mim, que eu, na medida do possível, durante o dia, se eu não responder no dia, eu respondo no dia seguinte ou no final de semana. Eu sento às vezes só para responder aqui os comentários de vocês aqui nos vídeos. Às vezes eu junto 2, 3 dias e vou e tento comentar o mais breve possível. Faz pergunta, pergunte-se a si mesmo, pergunta a Deus em oração, mas não deixa de ler as Escrituras Sagradas, porque ela é o nosso norteador. O norteador do crente é a Bíblia, não adianta. As Sagradas Escrituras é a Bíblia, não adianta. Não tem como dizer para você, pega o livro tal, lê coisa tal, olha tal coisa tal. Não. Nós temos que ler a Bíblia. Se é de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser de noite, aí vai do teu sono. À noite, eu não sirvo para nada. Não sirvo para nada. Então, para mim, o horário da manhã é o melhor horário para eu poder desenvolver e ler. Logo, eu acordo mais cedo, eu prefiro acordar mais cedo do que ir dormir mais tarde para ler as Escrituras Sagradas. Aplicação. Você nunca está desamparado. O Espírito Santo é o seu auxiliador constante. Em momentos de solidão ou necessidade de defesa, lembre-se que você tem um advogado divino que habita em você e que nunca, eu disse nunca te deixará. Então, por mais que você esteja passando por qualquer problema, por qualquer dificuldade, por qualquer situação, o Espírito Santo, ele tá com você e ele vai te ajudar. E se ele não te ajudar pessoalmente, te dando livramentos, ele coloca pessoas no seu caminho. E essas pessoas vão te ajudar. Eu posso dizer por mim, nos momentos que eu falava assim, caraca, não vai dar certo, eu não vou conseguir, Deus ia lá e colocava alguém para me ajudar. Aí eu ia e conseguia. E é desse jeito. Deus, ele é maravilhoso. E ele deixou o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo, para justamente isso, para nos ajudar. A palavra grego paracleto significa alguém chamado para ajudar.
Você nunca está sozinho. O Espírito Santo é seu advogado e companheiro constante, que substitui a presença física de Jesus, ou seja, ele habita dentro de você. Então, passe a orar em espírito. Santo Espírito, me ajuda. E o tempo inteiro. Em nome de Jesus, me ajuda. Eu preciso do conselho, eu preciso de ajuda, eu preciso. E é assim. Evangelho de João 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará, em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Já parou para pensar nas vezes em que você pegou e falou assim, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso evangelizar, eu preciso ajudar com palavra, eu preciso ajudar. E às vezes as palavras somem da nossa mente, mas do nada vem uma luz lá de dentro e você lembra daquele versículo, daquele capítulo, ou você está no lugar certo, na hora certa para ajudar a pessoa certa. É o Espírito Santo. Eu sempre digo, a gente só está onde Deus quer que a gente esteja. Desculpa, e no lugar que Deus quer que a gente esteja. É a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo, muitas das vezes, não para nós mesmos, mas para ajudar outra pessoa. O Espírito Santo nos usa para ajudar outras pessoas também. Nós não só somos ajudados, nós também ajudamos outras pessoas. E é assim. Tipo, você sentir dentro do seu coração, caraca, era pra eu estar aqui. Era pra eu estar aqui mesmo, era pra eu estar aqui nesse momento. É assim que funciona. Assim o Espírito Santo que habita em nós, ele coloca pessoas que é para estar no nosso lugar. Desculpa, alergia. Que é para estar naquele lugar, naquela hora, para nos ajudar. Assim funciona com o Espírito Santo para nossa vida também. Quantas vezes eu olhava para ela e falava assim, e agora? Como é que eu vou sair? E agora, como é que eu vou sair dessa enrascada? Como? Aí o Senhor pegava e falava assim, peraí que eu vou mandar meu Espírito Consolador aí rapidinho. Aí mandava a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, pra me ajudar. Pra me ajudar. E isso é sensacional da parte de Deus. É sensacional do Espírito, é sensacional de Jesus Cristo. No momento certo, na hora certa, tanto você será usado pelo Espírito, quanto alguém vai ser usado para te ajudar. Aqui vemos a função didática do Espírito. Em meu nome, ou seja, em nome de Jesus. Significa que o Espírito vem como representante oficial de Jesus. Ele não traz uma doutrina nova, mas ilumina os ensinos de Cristo. Ele é quem garante que a palavra de Deus permaneça viva e compreensiva na mente dos fiéis. Eu não gravo muitas coisas, não gravo. Mas nos momentos certos parece que eu lembro dos versículos que são para serem usados no momento certo para pessoas certas. Principalmente para aquelas pessoas que precisam da palavra. Tipo, poxa, você trouxe essa mensagem para mim? Era exatamente o que eu precisava ouvir. Entende? Então, o Espírito Santo, ele faz você lembrar dessas palavras, das palavras de Jesus, porque a gente está em constante estudo. Mas são muitos versículos, concorda comigo? São muitos versículos. Muitos versículos. Não tem como a gente gravar tudo. Tem um pastor aí, não sei de qual denominação, que há um tempo atrás, ele sabia tudo. A pessoa perguntava, ele sabia. O versículo, o capítulo, sabia tudo. Mas isso aí são para pessoas que são diferenciadas, não é para todo mundo, nem todo mundo consegue gravar. Mas aí o Espírito Santo, ele traz na nossa memória, e traz na nossa memória principalmente nos momentos que a gente precisa também. Tipo, eu estava passando por uma situação ao qual eu lembrei muito de Josué.
Não diga que se eu seja forte e corajoso, eu tive que ser forte e corajosa nesse momento da minha vida. Então, o Espírito Santo, ele nos recorda de quê? Daquilo que o Senhor disse para nossas vidas, que está no Evangelho. Mas é aquilo, a gente também precisa ler o Evangelho. Para quê? Para a gente fixar na nossa mente, por mais que a gente não lembre, mas no momento certo, aquela mensagem ela vai fazer sentido na nossa mente para podermos aproveitar, porque toda a palavra ela é proveitosa, ela é toda, não é uma parte não, é todas as escrituras sagradas. O capítulo 14, Jesus encerra o capítulo deixando sua paz aos discípulos, uma paz diferente da paz do mundo. E os exorta a não terem o coração perturbado, pois sua ida ao Pai resultaria no envio do Espírito. Para quê? O Espírito ele vai permanecer com a gente, dentro de nós, né, que somos convertidos, que acreditamos e aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele vai permanecer em nós até o momento em que Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aí nós vamos estar cara a cara com os três. Já pensou? Eu fico pensando nisso. Quero saber do Espírito Santo algumas coisas, porque o Espírito Santo ele tem fruto. E o fruto tem várias camadas: paz, felicidade, amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu quero perguntar a ele por que que ele inventou esse negócio desse domínio próprio. Porque eu domino muitas vezes a minha língua, mas a minha cara muitas das vezes eu não consigo dominar. Então, eu quero entender ele se a cara também faz parte do domínio próprio. Quero saber do Espírito Santo isso, por quê? A minha língua, às vezes eu consigo controlar, às vezes, não é sempre não, porque às vezes ela quer sair pra fora. Mas a minha cara, como é que a gente domina a cara? Vê uns enviados aí de vez em quando, né? Que ele já vem preparado com a cartinha de Hogwarts, com a cartinha do inferno. Ele já vem preparado para poder o quê? É difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado, o enviado do inimigo. Vem já direcionado já para poder tirar a tua paz. Então é aquilo, às vezes eu controlo a língua, eu fico ali, ó, fina, mas a cara não dá para controlar. Então eu quero saber se isso aí também entra nessa lista aí de domínio próprio. Porque domínio próprio da língua tem hoje. Às vezes eu tenho conseguido. Porque o que acontece, né, meus gente? Eu estou em manutenção. Todo mundo aqui que conhece meus devocionais sabe muito bem disso. Que eu estou em manutenção. E por estar em manutenção ainda tem ainda resquício da velha criatura. Que se você chacoalhar, o ácidozinho ele sobe. E aí, não é só a cara que fez, sei que fica com cara de julgamento, não. Mas até a palavra sai da boca. Então, eu quero conversar com o Espírito Santo isso, porque a boca tá dando pra controlar, mas a cara, eu quero conversar com ele. Então, o Espírito Santo, ele vem como consolador, ele vem para nos direcionar, nos ajudar, ser o nosso ajudador nos momentos que a gente precisa. O conselheiro, ele vem para nos ajudar. O bom conselheiro, que é o Espírito Santo, ele pega e ele fala, ó, por esse caminho aqui, o que a palavra diz? Ele fica aqui, ó, como o grilo falante do Pinóquio. Ele fica assim, dentro da nossa mente. Natália, não é por aí, criatura. Não vai por aí. Segue por esse caminho aqui, minha filha. Oh, meu Deus. Eu acho que o Espírito Santo deve olhar pra mim e deve falar assim, meu Deus, que é isso? O que o Senhor me deu? Que eu sou uma pecinha que tem uma dificuldadezinha, sabe? Eu tô aprendendo a melhorar. Eu estou em manutenção.
Eu vou botar uma plaquinha ali atrás em manutenção, porque eu estou em manutenção. Ainda preciso muito ainda de melhoria. Preciso muito ainda de modificação. Quando você tiver dificuldade para entender a Bíblia ou não souber como agir em uma situação difícil, peça ao Espírito Santo que lhe faça lembrar. Ele é o mestre que traz a aplicação prática da palavra para o seu momento presente, ou seja, quando estudamos a palavra, o Espírito Santo ele traz à tona aquilo que a palavra quer que a gente, aquilo que a palavra quer que a gente lembre, aquilo que as escrituras querem que a gente lembre. Por isso que a gente ora. Espírito Santo, por favor, me ajuda, me faz lembrar. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Mostra na palavra o que a palavra diz. E o Espírito Santo faz a gente lembrar. E se ele não faz a gente lembrar, ele bota um versículo no Instagram. Ele bota uma mensagem, bota uma irmãzinha para mandar uma mensagem para você, para poder te fazer recordar. E é isso. Isso aí, ó. Ontem, minha irmã pegou, mandou para mim uma oração. Eu, caraca, cara, que bênção. Que bênção. Me ajudou muito. Falei com ela, olha, obrigada, eu tava precisando. E tava mesmo. E a gente precisa todos os dias. O Espírito é o mestre por excelência. Ele ilumina a mente dos discípulos para compreender as Escrituras. Quando ler a Bíblia, peça ao Espírito que lhe ensine. Ele transforma informações em revelações pessoais. Ou seja, as Escrituras Sagradas já são a revelação de Deus. A Bíblia Sagrada já é a revelação de Deus. Você não precisa do irmãozinho, da irmãzinha do coque. Você não precisa do irmãozinho do poder de fogo na língua. Você não precisa. Você só precisa das Sagradas Escrituras, de Deus e do Espírito Santo. Você precisa de ser direcionado. Só isso. O que você pode fazer é sentar com um irmão mais experiente, mais antigo na fé, que você vê que tem uma fé sólida, conversar com ele e tentar esclarecer e entender o texto e o contexto. E assim, juntos, às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro irmão. Na escola da Bíblia, nós sentamos em grupos para estudar. E quando nós sentamos em grupos para estudar, é algo surreal. Uma vez, a gente, dentro da escola da Bíblia, uma irmã perguntou, Jesus fez a multiplicação dos pães. E achei muito interessante a pergunta dela. Para muitos pode parecer uma pergunta meio irrisória, mas eu achei tão interessante, porque assim, ela perguntou da seguinte forma: professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas quem temperou esse pão e quem temperou esse peixe e quem fez esse pão? Aí a gente ficou ali, ó, pelo menos uns 10 minutos rindo e tentando imaginar, né, como que Jesus temperou aqueles pães e aqueles peixes. Então o irmão, muito sabiamente, ele virou e falou assim: então, minha irmã, Jesus, ele multiplicou. Se ele multiplicou aquilo que já estava temperado, aquilo que já estava pronto. E assim a gente ficou rindo, sabe? Pensando. Mas assim, a dúvida da irmã é muito válida. Nossas dúvidas, gente, são muito válidas para a gente poder esclarecer tanto para nós mesmos quanto para o outro. Porque as dúvidas esclarecidas, às vezes, pode ser a dúvida do outro. Eu sempre fui muito perguntadeira, porque eu não gosto de sair dos lugares sem detalhes. Eu gosto de detalhe. Eu gosto de mexer bem para arrancar o máximo do detalhe que eu possa, do versículo, do capítulo. Então eu sempre fui muito perguntadeira. Então pergunte a palavra de Deus. Então você pode perguntar a ela sem medida, porque é uma palavra que te responde. É o único livro onde o próprio Deus está te respondendo. Você entende? Que é quando você abre a sua Bíblia, que você lê, é o próprio Deus te respondendo, é o próprio Deus conversando com você. Cara, isso é surreal. É surreal. João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O verbo convencer é lencho,
significa expor provas. Levar um veredito no tribunal do coração. O Espírito convence do pecado, da incredulidade em Jesus, da justiça, provendo que Jesus era justo, pois subiu ao Pai, e do juízo, demonstrando que o príncipe deste mundo já foi derrotado. Eita glória! O Satanás já está derrotado. Jesus Cristo é o dono do lugar. Não adianta. Jesus adverte sobre as perseguições que virão, mas explica que é melhor que ele vá para que o Espírito venha. Ele descreve a tristeza dos discípulos que se transformará em alegria após a ressurreição e afirma sua vitória sobre o mundo. Aplicação. Não tente forçar ou discutir para convencer alguém. O papel de convencer o coração é exclusivo do Espírito Santo. Não é nosso papel converter as pessoas e convencer as pessoas. Nossa função é testemunhar com amor e deixar que o Espírito realize o tribunal interno da consciência da outra pessoa. Ou seja, quando falamos do amor de Jesus, eu sempre falo isso. Você não precisa gravar versículos, contextos bíblicos. O que a gente precisa é falar do que Jesus fez em nossa vida. Falar o que Jesus fez conosco. Claro, a gente traz versículos bíblicos, mas se a gente não trouxer versículos bíblicos com explicação, não vai servir de nada. Então a gente precisa estar muito bem fundamentado nas Escrituras, aprender muito bem das Escrituras, fundamentar a nossa fé nas Escrituras, porque primeiro a gente precisa estar com a nossa fé sólida, para depois a gente dar testemunho da nossa fé. Entende? Porque como você vai defender alguém que você não conhece, que você não tem convívio? Então conviva com Jesus, aprenda de Jesus, ande com Jesus, deixe Jesus modificar a sua vida, e depois que Jesus modificar a sua vida, não tem como a pessoa não ver Jesus na sua existência, na sua vida. Não tem como. Porque Jesus, ele faz uma transformação total na nossa vida. Total. Jesus, ele transforma por completo. Então, se Jesus, ele transforma por completo, eu só vou viver Cristo, porque eu tenho que viver a Cristo, e falar desse amor. Falar o que Jesus fez comigo. Olha como eu era e olha como eu me tornei. E as pessoas mesmo veem isso. Não precisa você falar, não. As pessoas que te cercam, elas mesmo sabem o poder do que você era, de quem você era e o que Jesus fez para te transformar. Ela sabe. Então, nosso papel é o quê? Amar. Amar e testemunhar, deixar que o Espírito Santo faça o papel dele. É o Espírito Santo que convence as pessoas dos seus pecados, e não eu. Eu não preciso ficar, você vai pro inferno, você é do capeta, você é... Não preciso fazer isso. Eu tenho que amar. E quando eu amo, aí é um amor que eu tô demonstrando que Cristo fez, que Cristo me amou primeiro. Se Cristo me amou primeiro, eu preciso amar o próximo. Sem preconceito, sem olhar altivo, mas olhar para a pessoa como ela é. A pessoa, ela é sem pecado. Não é porque ela pratica o pecado que eu vou olhar para o pecado dela. Eu tenho que olhar para a pessoa, não para o pecado que ela comete. E isso é o diferencial do crente. Aqui o Espírito atua no coração dos incrédulos. Só ele pode produzir o verdadeiro arrependimento. Nós apenas pregamos e ele convence. Aplicação. Não tente forçar a conversão de alguém. Não fique enfiando Jesus Cristo goela abaixo de ninguém. Ore para que o Espírito Santo faça o trabalho interno que só ele pode fazer. Ore pela vida da pessoa. Esteja orando consciente por ela, pedindo para que ela seja alcançada pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo alcance ela. E o Espírito Santo alcança. Mas, se for a vontade de Deus. E a vontade da pessoa também. Evangelho de João 16, versículo 13. Mas o Espírito Santo da verdade, mas quando o Espírito da verdade vier,
Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. O Espírito é chamado de Espírito da verdade, em oposição ao espírito do erro, da mentira de Satanás. Guiará, indicará um processo, jornada, não apenas um destino imediato. Ele é intérprete de Jesus, focando sempre em glorificar a Cristo e revelar o plano profético de Deus para a história. Jesus conclui prometendo que a dor da partida será como a dor de um parto. Difícil, mas o resultado é em uma vida nova. O capítulo, ele termina com a seguinte frase: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se Jesus venceu o mundo, você acha que eu e você, servos e discípulos, que temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nossas vidas, você acha que nós também não vamos vencer o mundo? Vamos vencer o mundo, assim como Jesus. Ele deixa a explicação de que no mundo nós vamos ter aflições, mas ele dá uma afirmação, uma condição. Mas vamos lá, vamos ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se vocês são meus servos e meus discípulos, vocês também vão vencer. Então não se preocupe com as lutas, com as batalhas, com as tristezas, com o desânimo, com o que quer que seja. Apenas mantenha-se firme. Mantenha-se firme, porque se Jesus venceu o mundo, você também vencerá. Vivemos em uma era de muitas opiniões e verdades relativas. O cristão deve depender da direção do Espírito para discernir o que é genuíno. Se você busca direção para o futuro, peça ao Espírito que o guie no caminho da verdade, que é Cristo Jesus e as Sagradas Escrituras. O Espírito não fala de si mesmo, mas glorifica a Cristo. Ele é o guia seguro em um mundo cheio de mentiras e relativismo. Em um tempo de fake news espirituais, busque discernimento do Espírito para saber o que é genuíno de Deus e o que não é. Nós vimos que o Espírito Santo como sucessor de Jesus na Terra. Ele é a presença amiga que substitui a presença física de Jesus. João 14,16. Ele é a mente de Cristo em nós, ensinando e lembrando a palavra. João 14,26. Ele é a voz profética que confronta o mundo e traz arrependimento. João 16,8. Ele é o guia seguro que nos conduz pela verdade em tempos de confusão. João 16,13. O resultado central é que o Espírito Santo não veio para brilhar por si mesmo, mas para ser o holofote que aponta continuamente para a pessoa e a obra de Jesus Cristo, fazendo com que a presença do Mestre seja real em cada cristão e em qualquer lugar do mundo. Jesus prometeu que a vinda do Espírito seria melhor do que a sua presença física, pois o Espírito estaria dentro de nós. O Espírito habita dentro de nós. Então, no dia de hoje, se você ainda tem medo, ainda tem receio do que pode acontecer na sua vida, do que pode ser certo e errado, do que é bom e o que não é tão bom, confie no Espírito Santo que habita em você. Porque o Espírito Santo ele vai te guiar para Cristo Jesus. E Cristo Jesus está na palavra, ele está no mundo, ele está lá à direita de Deus Pai, aguardando para voltar e vir para nos resgatar. E assim estarmos na presença de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te dou, Pai, porque teu amor é grande e a tua misericórdia é infinita. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque sem o Senhor não seríamos nada. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida, perdoe nossos pecados e nos ajude. Seja conosco. Que o teu Espírito,
o Espírito Santo de Deus seja o nosso consolador nos momentos aos quais nós precisamos, que seja o nosso guia nos momentos que a gente não consegue ter um caminho, que seja a luz dessas pessoas que necessitam ainda do poder de Deus, de Jesus Cristo, da palavra, do Evangelho. Que possamos, Pai, ser essa luz que ilumina esses caminhos. Nos momentos aos quais as pessoas precisam, nos faz lembrar da Tua palavra, nos faz lembrar do Teu amor, nos faz ser o consolo e o ajudador e direcionar sempre o Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Pai. Nos torna capazes, nos torna fiéis cada vez mais e cada vez mais, Pai, que possamos fazer a Tua vontade. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém!